vamos para a segunda parte da nossa aula sobre educação à distância. Nós falávamos sobre a legislação, o decreto então que vem especificando as normas e as regras a respeito do credenciamento para a educação à distância. Vem aqui comigo no texto. Nós paramos então aqui no artigo 12, nós vamos para o artigo 13. Os processos de credenciamento e recredenciamento institucional, de autorização de reconhecimento, de renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância, serão submetidos à avaliação in loco na sede da instituição de ensino. Ainda que a educação seja ofertada na modalidade à distância, a avaliação do MEC se dará in loco, no local da instituição onde é ofertada a educação à distância, com o objetivo de verificar a existência e a adequação de metodologia, de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal que possibilitem a realização das atividades previstas no plano de desenvolvimento institucional e no projeto pedagógico do curso. Quando a instituição deseja o credenciamento para ofertar a educação na modalidade à distância, ela precisa apresentar um plano de desenvolvimento institucional e o projeto pedagógico de curso. A avaliação in loco é realizada para que o MEC se certifique que realmente existe uma estrutura de tecnologias e metodologias para atender esse curso. Não basta eu gravar umas aulas ali do celular e disponibilizar para esses alunos. Lembrando que nós estamos falando aqui de curso superior, de graduação e de pós-graduação. Então, necessita de um mínimo de qualidade, por isso esse rigor no credenciamento. Artigo 19. A oferta de cursos superiores na modalidade à distância admitirá regime de parceria entre a instituição de ensino credenciada para educação à distância e outras pessoas jurídicas. A instituição pode fazer parcerias. A instituição de ensino pode fazer parcerias com outras empresas para fornecer esses cursos, preferencialmente em instalações da instituição de ensino, exclusivamente para fins de funcionamento de polo de educação à distância, na forma a ser estabelecida em regulamento e respeitado o limite da capacidade de atendimento de estudantes. Perceba que o decreto preza pela qualidade. A possibilidade de realizar parcerias com outras empresas é para que a instituição não precise necessariamente abrir uma nova instituição nas cidades em que ela vai instalar os polos. Ela pode fazer um convênio, uma parceria com uma outra empresa, uma outra escola, uma outra instituição de ensino para representá-la, tendo ali o polo da unidade, mas garantindo que esse polo vai abrigar todos aí os alunos quando necessários e com qualidade. Parágrafo 1º. A parceria de que trata o caput deverá ser formalizada em documento próprio, o qual conterá as obrigações das entidades parceiras e estabelecerá a responsabilidade exclusiva da instituição de ensino credenciada para educação à distância, ofertante do curso quanto à prática de atos acadêmicos referentes ao objeto da parceria, corpo docente, tutores, material didático e expedição das titulações conferidas. Então, para realizar uma parceria com outra instituição, deverá ser formalizado por meio de um documento, onde esse documento vai constar todas as obrigações das entidades parceiras que vão abrigar esses polos e também estabelecendo responsabilidades exclusivas da instituição. Qual instituição? Aquela que é credenciada pelo MEC para ofertar o curso. Então, a instituição credenciada que fizer parcerias, ela será responsabilizada por esses itens aqui, quanto a seus parceiros que abrigam os polos. Então, isso aqui deve seguir um rigor. As práticas, o corpo docente, os tutores, os materiais didáticos e a expedição das titulações conferidas. Parágrafo 3º. A instituição de ensino credenciada para educação à distância
deverá manter atualizadas, junto ao Ministério da Educação, as informações sobre os polos, a celebração e o encerramento de parcerias, na forma a ser estabelecida em regulamento, a fim de garantir o atendimento aos critérios de qualidade e assegurar os direitos dos estudantes matriculados. E aí, então, a gente vê que há todo um rigor para o credenciamento das instituições, inclusive regulamentando a forma que deve se dar as parcerias. Vejam que nós percebemos diversos polos de instituições nas cidades, mas a responsável vai ser a instituição de ensino credenciada, porque aqueles polos só são parcerias. A instituição de ensino que dá o nome ali que o polo abriga, ela vai ser responsabilizada por toda a qualidade, materiais didáticos fornecidos, documentos, os tutores. Então, ela tem que ter esse controle, porque ela, a instituição de ensino, é que foi credenciada. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Percebam, então, que há todo um rigor por meio da legislação, justamente para garantir a qualidade dessa modalidade de ensino. A Universidade Aberta do Brasil, ela tem extrema importância na formação de professores, considerando que ela promove o ensino superior, tanto de graduação como de pós-graduação, a professores de forma pública e a outros membros também da comunidade externa que não sejam professores, trazendo aí a possibilidade de formação para aquelas pessoas que não teriam acesso às universidades públicas ou por uma questão de tempo e razões profissionais acabam não conseguindo cursar. Então, ela representa aí a inclusão na educação superior. Vamos ver um pouquinho mais a respeito dela. A Universidade Aberta do Brasil, ela vem regulamentada a partir do decreto 5.800 de 2006. Seu artigo 1º, fique instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Parágrafo único. São objetivos do sistema UAB. 1. Oferecer prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica. 2. Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento. 3, né? Aí que eu pulei aqui, gente, aqui é o 2. Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica nos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Perceba que uma vez que é uma instituição pública, ela está visando a formação desses servidores das áreas públicas, com o foco, como diz o inciso 1, para as formações em licenciatura. Veja aqui, ó, licenciatura e formação inicial e continuada de professores da educação básica. 4. Ampliar o acesso à educação superior pública. 5. Reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país. A UAB, ela configura aí um acesso à educação, como eu já disse, porque em muitas regiões há poucas universidades públicas, a concorrência é muito grande e acaba, então, inviabilizando o acesso para as pessoas que desejam cursar, uma vez que se elas não têm condições econômicas, fica difícil elas adentrarem numa universidade privada também. Então, a UAB, por meio da educação à distância, ela possibilita uma formação de qualidade e de maneira pública, levando então aí formação a quem precisa e quem deseja, representando a inclusão. 6. Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior à distância. 7. Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação à distância,
bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. Artigo 2º. O sistema OAB cumprirá suas finalidades e objetivos socioeducacionais em regime de colaboração da União com entes federativos, mediante a oferta de cursos e programas de educação superior à distância por instituições públicas de ensino superior em articulação com polos de apoio presencial. Artigo 6º. As despesas do sistema OAB correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, devendo o Poder Executivo compatibilizar a seleção de cursos e programas de educação superior com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira. Atente-se que essa legislação é do ano de 2006, ainda vigente, mas que deixa claro que a OAB faz parte do orçamento público para garantir uma educação à distância de qualidade, visando a formação por meio da educação superior e atingindo aquelas pessoas que necessitam do ingresso a uma universidade pública. E aí, então, penso que tenha ficado muito clara a importância, o destaque da educação à distância no nosso país. A legislação, ela vem de forma a garantir aí o credenciamento, as normas, de maneira que seja uma educação que, embora não esteja presencial, mas seja de qualidade. Para a gente treinar e estudar mais um pouquinho, eu trouxe algumas questões para você. Se você ainda não inseriu no seu cronograma, eu sugiro que você insira a resolução de questões para que você treine, para que você conheça como que as bancas vêm cobrando no concurso esse tema e, além do que, você vai estudando novamente. Cada vez que a gente faz uma questão, a gente estuda novamente. Então, vem comigo aqui para as questões. O programa do MEC, veja que é de 2020. O programa do MEC para Educação à Distância, que visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação, é denominado Mídias na Educação, Educação Pedagógica à Distância, Internet na Sala de Aula, Universidade Aberta do Brasil, o computador em sala de aula. Bom, e aí, qual a alternativa correta? Vamos lá. A gente falou, né, lá no início da aula sobre o programa Mídias na Educação, já trazendo aí formação para os professores, trazendo conteúdo de tecnologia para, então, iniciar esse processo nessa modalidade de educação à distância. Vamos para a próxima. Assinale a opção correta com relação a aspectos do ensino à distância. A. Os ambientes virtuais de aprendizagem são mediados pelos técnicos de informática? Bom, eu não vou responder às questões, mas eu já vou aproveitar para explicar um pouquinho. Na educação à distância, eu sempre tenho que ter um ambiente virtual de aprendizagem enriquecido com conteúdos que façam parte da disciplina, conteúdos complementares, uma biblioteca virtual que venha dar o suporte para esse aluno, que ele já não tem o contato físico com o professor, com as estruturas, mas que ele tem um ambiente de estudos. 2. Tendo o aluno a função de mediador e facilitador na aprendizagem em EAD, o professor precisa de gerenciamento de tempo, organização e autonomia para exercer seu papel de educador. C. O projeto de um curso na modalidade EAD deve prever vias eficazes de comunicação e diálogo entre os envolvidos no processo educacional, propondo condições para diminuir a sensação de isolamento. D. A avaliação em EAD tem duas dimensões: a que diz respeito ao processo de aprendizagem e a que se refere ao número de horas que o aluno dedica ao curso.
E a utilização de fóruns e correio eletrônico nessa modalidade de ensino tem como principal objetivo desenvolver a cidadania dos alunos. E aí, qual a alternativa correta? Se você precisar, faz uma pausa para você analisar a questão e depois volta para a aula. Então, vamos lá, qual a alternativa correta? Eu até grifei mais, né, dando aqui umas pistinhas, mas é que, na verdade, ela está bem completa. O projeto de um curso na modalidade EAD deve prever vias eficazes de comunicação e diálogo entre os envolvidos no processo educacional, propondo condições para diminuir a sensação de isolamento? Sim, porque a modalidade é à distância, mas eu preciso de um tutor que vai mediar essa educação, eu preciso de ter um contato direto com alguém que me dê suporte, tenho que ter um ambiente virtual de aprendizagem que tenha os materiais necessários, então ela é à distância, mas eu não posso causar essa sensação de isolamento em que o aluno entende que ele tem que aprender sozinho. Não, eu tenho que disponibilizar pessoas para ajudá-los, que serão os tutores, eu também tenho os monitores e os próprios professores deixando seu contato. Perceba que quando a alternativa B fala mediador e facilitador, o mediador e facilitador é o tutor, certo? Questão 3. Acerca do ensino à distância e da utilização de novas tecnologias no contexto escolar, o relatório elaborado para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI afirma que a figura do professor continua indispensável para quase todos os alunos, em especial para aqueles que não dominam ainda os processos de reflexão e aprendizagem. B. A figura do professor continua indispensável em todos os níveis do processo educacional. C. A figura do professor está cada vez mais sendo substituída pelas novas tecnologias educacionais e pela educação à distância. D. A figura do professor compete em desvantagem com a educação à distância e com as novas tecnologias. Essa tá fácil, hein? Pensa aí, vamos lá. Né, gente? A figura do professor é indispensável. Ninguém e nenhuma tecnologia vai substituir o professor para quase todos os alunos, em especial para aqueles que não dominam ainda os processos de reflexão e aprendizagem. O professor, ele é indispensável, porque ele que vai transmitir esse conhecimento. O fato do aluno não estar fisicamente próximo não significa que eu posso dispensar o professor. Agora, aqueles alunos que têm maiores dificuldades de aprendizagem, ou até mesmo com a tecnologia, acaba tendo uma necessidade maior de estar próximo. Outros alunos são autodidatas, eles conseguem, assistindo ali a aula, ele mesmo elaborar as suas reflexões. Outros não, mas o professor é figura indispensável. Perceba que a questão diz para quase todos os alunos, porque nós não podemos dizer que é indispensável para todos, dadas essas diversas condições. 4. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, o famoso AVA, né? A interação ocorre por meio de dispositivos que permitem a comunicação tanto de forma síncrona quanto assíncrona, possibilitando a criação de diferentes situações e procedimentos didáticos para incentivar a dialogicidade, ou seja, o diálogo entre professor e aluno, entre os atores envolvidos nesse processo, considerando as possibilidades de interação pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem, numere corretamente as colunas. Então, aqui eu tenho uma sequência e eu terei os números. A gente vai ter que, então, ver a cada qual que corresponde. Vamos aqui, então. Trata-se de explicações detalhadas apresentadas aos alunos sobre as funções e ferramentas da plataforma que abriga o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. O que são essas explicações? Fórum de discussão,
linguagem dialógica, atividade síncrona, chat ou ambientação? Eu vou deixar para vocês responderem. Segundo, deve ocorrer entre professores, alunos e alunos, tutores, caracterizada por uma comunicação bidirecional. O que é isso? Fórum de discussão, linguagem dialógica, atividade síncrona, chat ou ambientação? Vai marcando. O próximo, os atores participantes na educação à distância têm possibilidade de estabelecer um processo comunicacional interativo e colaborativo em tempo real, ou seja, online. O que é isso? Fórum de discussão, linguagem dialógica, atividade síncrona, chat ou ambientação? Próximo, constitui atividade assíncrona, ou seja, ela não está ali em tempo real tendo aula, podem ser atividades complementares. Quando eu falo na atividade síncrona, é aquela que está acontecendo ali em tempo real, tendo a interação, por exemplo, a aula em que o professor está ministrando ao vivo. As atividades assíncronas são aquelas que ele vai fazer de forma complementar para aperfeiçoar os estudos fora do horário de aula. E permite aos alunos construir o conhecimento sobre uma temática de forma colaborativa. E aí você vai assinalar dentre essas possibilidades aqui. Trata-se de uma atividade online que permite uma discussão textual por escrito em tempo real entre vários participantes. Atividade online. Em qual se encaixa? Vamos ver então qual a sequência que ficou correta aqui. A sequência A, que vai ficar assim, 5, 2, 3, 1, 4. 5, 2, 3, 1, 4. Vamos voltar corrigindo? Então, ambientação. O que é a ambientação? A ambientação trata-se de explicações detalhadas apresentadas aos alunos sobre as funções e ferramentas da plataforma que abriga o ambiente virtual de aprendizagem. 2. Linguagem, então já foi a ambientação. O que é linguagem dialógica? Deve ocorrer entre professores, entre alunos e alunos, entre tutores, caracterizada por uma comunicação bidirecional. É o diálogo, a comunicação dialógica. 3. Atividade síncrona. Os atores participantes na educação à distância têm possibilidade de estabelecer um processo comunicacional interativo e colaborativo em tempo real, ou seja, a atividade síncrona ela é online. 1. Fórum de discussão. O que é o fórum de discussão? Constitui atividade assíncrona, não é em tempo real, não é online, e permite aos alunos construir o conhecimento sobre uma temática de forma colaborativa, fórum de discussão. Todos podem ir participando e colaborando. 4, e última, o chat. O que é o chat? Trata-se de uma atividade online que permite uma discussão textual por escrito em tempo real entre vários participantes. Há uma conversa entre vários participantes. Resposta A nossa correta. Questão 5. Na educação à distância, além do papel do professor e aluno, há também o do tutor, o qual auxilia. Quem é o tutor? Aquele que auxilia o professor no exercício de seu trabalho como docente. O tutor, ele media, ele faz a ponte. Aliás, medeia é o termo certo. Ele faz a ponte entre professor e aluno. Qual a principal atribuição do tutor? A. Desenvolver conteúdos, revisitar e revisar o conhecimento gerado, privilegiar atividades que conformem reflexões individuais. Conformem, tá certo, conformem. E eu aqui li errado ali, vamos apagar aqui então. Conformem reflexões
individuais e grupais. B. Orientar os estudantes no processo de matrícula, documentação, aproveitamento de estudos, momentos presenciais, se necessário, e processo de certificação. D. C. Acompanhar o cumprimento do cronograma do curso por parte do aluno por meio das atividades previstas no plano de estudos. D. Desenvolver atos pedagógicos, propor técnicas para facilitar a aprendizagem, acompanhamento do trabalho do tutor e do processo do aluno, promover a autorreflexão. E. Acompanhar o trabalho pedagógico, orientando, incentivando e apoiando o aluno em seu desempenho nas atividades, promover a interação dos alunos e propiciar um ambiente favorável à discussão. Se você precisar, pausa a aula, leia novamente e chega na tua alternativa correta. Vamos ver qual é? E pode ver que ela está completinha. Qual é o papel do tutor? O tutor exerce função fundamental na educação à distância. O trabalho bem realizado do tutor vai ditar ali um processo de excelência nesse processo de ensino e aprendizagem do aluno. Então, vamos ver aqui a função dele. E é muito importante você guardar, entender que são novos sujeitos na educação. Acompanhar o trabalho pedagógico, orientando, incentivando e apoiando o aluno em seu desempenho nas atividades. Promover a interação dos alunos e propiciar um ambiente favorável à discussão. O tutor é aquele que vai ouvir o aluno, que vai atender às suas dificuldades e vai fazer com que o aluno não se sinta só, tampouco isolado, para que mesmo a educação seja transmitida à distância, ele sabe que tem alguém pegando na mão dele, que é o tutor, certo? Figura muito importante. Questão 6. Considerando as formas de oferta e de organização da educação, julgue o item que se segue. O programa Universidade Aberta do Brasil, UAB, da Secretaria de Educação à Distância, foi instituído pelo governo brasileiro com o objetivo de interiorizar a oferta de cursos e programas relativos à educação básica por meio da educação à distância. Certo ou errado? Vamos lá? Errado por quê? Cuidado aqui, que ela diz o seguinte: a UAB foi instituído pelo governo brasileiro com o objetivo de interiorizar a oferta de cursos e programas relativos à educação básica por meio da educação à distância? Não, é educação superior. Artigo 1º, fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Ou seja, aqui se a pessoa dorme, ela erra. A UAB tem o foco na educação superior, Universidade Aberta do Brasil, e não na educação básica. A finalidade da UAB é justamente expandir a educação superior pelo Brasil, considerando que diversas regiões têm dificuldade de acesso a universidades públicas. Lembrando que a UAB, ela privilegia os cursos de licenciatura para a formação de professores. Então, é sim uma instituição de muito valor no nosso país. Bom, eu encerro aqui a nossa aula sobre educação à distância. Para mim é sempre uma alegria estudar contigo. Eu te desejo bons estudos e boa sorte na hora da tua prova. Até mais!